Está aqui no nosso estúdio é a Aline Patrício, defensora pública e também professora e membro honorário da APAC. Ela já se encontra aqui no nosso estúdio para bater um papo com a gente, trazer algumas informações que são necessárias. E ela é a pessoa certa para falar sobre o que nós vamos falar, que é a lei que inclui capacitação de professores para identificar maus tratos. Direitos e deveres começa agora. Aline, seja bem-vinda ao nosso programa. Doutora, é um prazer estar lhe recebendo aqui para a gente falar sobre um assunto que eu acho que vai mexer com a população, principalmente diante da tua responsabilidade, de tudo que você já viu, do que você vê até hoje, e a gente vai poder ajudar um pouco os professores, as mães, esses pais e até mesmo toda uma sociedade precisa entender todos os lados, né? Para a gente também ficar mais atento relacionado a essa lei que inclui essa capacitação de professores para identificar maus tratos. O que, na verdade, diz a lei para a gente explicar bem direitinho para quem está em casa assistindo? Bom dia, Vanusa. É um prazer estar aqui. Bom dia aos telespectadores aí do programa. É sempre uma responsabilidade a gente tratar sobre isso, porque quando a gente fala de criança e adolescente, nós tratamos sobre um público que está em desenvolvimento. Então, a nossa responsabilidade jurídica, né, estou falando aqui enquanto defensora pública, e a responsabilidade dos pais, dos professores, ela toma uma proporção maior. Só para contextualizar, essa lei, né, que trata da capacitação dos professores, é uma lei dessa semana, né, uma lei recente, a 14.679, mas esse é um assunto antigo. Para você ter uma ideia, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a previsão, no artigo 13, de informar obrigatoriamente ao Conselho Tutelar, assim que o professor, o médico, né, porque envolve também os profissionais de saúde, tiver conhecimento de maus tratos. E tem até uma punição, é uma infração no ECA, se você não fizer essa comunicação. Só que tinha essa obrigatoriedade, mas em contrapartida, os professores não estão preparados no dia a dia para identificar. Então, eu acho que a lei veio embora porque ela vai trabalhar exatamente a capacitação desses profissionais para identificar uma situação de maus tratos. E que pode parecer fácil identificar, mas não é. É mesmo. Por exemplo, o que foi observado para uma lei dessa chegar dessa forma? A gente estava agora há pouco conversando sobre situações que às vezes acontecem dentro do ambiente escolar e que às vezes você pensa que é algo carinhoso e de repente é um maltrato. E isso tanto dos alunos para com os professores, como muitas vezes dentro daquele ambiente, ambas as partes. E nesse momento, quando você capacita um profissional, vamos dizer, esse professor, para que ele entenda o que é um maltrato, isso de uma certa forma vai ajudar bastante, né? Porque, inclusive, você estava agora há pouco conversando comigo, relacionado aos maus tratos. Muitas vezes a pessoa pensa que é só chegar e bater, isso, como foi explicado. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Por isso que eu digo que é importante a capacitação desses profissionais, porque hoje em dia, a esfera do público e do privado, Vanusa, elas estão numa simbiose. Porque, por exemplo, né, na educação antiga, ninguém poderia se intrometer na educação que era dada pelos pais. Então, havia uma separação. Mas, hoje em dia, se você for observar essas escolas em tempo integral, a criança fica até mais tempo na escola do que propriamente em casa. Então, há uma mistura da esfera do público e do privado. O que está em casa passa para a escola, o que está na escola passa para casa. E aí o desafio desses profissionais de identificar, essa criança está assim por uma questão que veio de casa, ou é um bullying que está sofrendo dentro da sala de aula. Então, são vários fatores. Eu, quando era defensora da infância, dava muitas palestras sobre bullying, sobre violência psicológica, porque acontece muito no âmbito escolar. Pronto, e aí a gente chama atenção para explicar para quem está em casa essas mudanças, né? Na verdade, o que mudou nessas diretrizes. Exato. Já existia a punição para esses profissionais que não comunicassem os maus tratos. Mas, em contrapartida, não havia uma exigência na Lei de Diretriz e Base da Educação que esse professor, por exemplo, nós vamos ter um grande concurso agora, um concurso da CEMEC, né, 1000 vagas. Vai ser uma exigência agora desse concurso
a cobrança no currículo da LDB de que ele esteja capacitado para identificar maus tratos no âmbito escolar. Nossa, que interessante. Como a gente pode proteger as nossas crianças? Porque existe uma sensibilidade da nossa defensora, existe algo muito positivo que eu pude observar aqui antes dessa entrevista, é de enxergar os dois lados. E algo muito sensível como mãe. Porque além dessa capacitação, tem que ser chamada a atenção também o comportamento dos pais dentro de casa, suas atitudes, para que isso também, de uma certa forma, vá para a escola e esses professores que estarão capacitados, eles possam identificar algo. Porque assim, quando chega na escola, tudo é muito colocado na escola. Né? Aquela criança está vivendo aquilo porque é na escola. E muitas vezes foi o que a própria defensora falou. De casa, às vezes tem algo que acontece fora do âmbito escolar, envolve muitas vezes até grupos, envolve muitas vezes o conversar entre eles, as amizades ou até mesmo o comportamento da família dentro de casa, o agir com essa criança, e ela muitas vezes vai encontrar com outros coleguinhas que têm muitas vezes o mesmo comportamento. Dali tudo pode acontecer. De criança, não só com os professores, mas de crianças com outras crianças. E a partir do momento que existe essa capacitação, essa professora vai poder observar se aquela criança está sendo maldosa com aquela outra criança, se aquele funcionário X está com alguma maldade, porque envolve tudo. Quando a palavra maldade envolve muita coisa, maus tratos envolve muitas situações. Foi muito bom tu ter colocado isso aí, porque assim, tudo que envolve criança e adolescente não pode ser enxergado sobre um único prisma. Por exemplo, quando eu assumi a Defensoria da Infância, a minha capacitação, a minha formação é jurídica. Só que eu me deparei com situações que o jurídico não resolve. Então, assim, eu como profissional do jurídico tive que buscar outras formas, né? Ajuda na psicologia, ajuda no serviço social para tentar entender, na pedagogia, para tentar entender todas as esferas desse problema. E eu acho que é isso também que afeta tanto os pais como os professores, né? Então, assim, não tem a disseminação desse conhecimento em todas essas esferas. É muito difícil. Vanusa, para você ter uma ideia, a gente aprende nos cursos que uma criança que está sofrendo maus tratos, ela tende a se retrair. Então, por que é difícil identificar? Porque uma criança, ela pode estar lá na sala de aula, com um comportamento, ela é bem quietinha e tudo, mas ela pode estar entronizando uma violência que ela está sofrendo. Então, assim, para identificar, as pessoas até dizem, um desenho, às vezes um comportamento mais diferente, você já tem que chamar a sua atenção. E é como eu digo, diálogo. Diálogo é o mais importante. Então, pais, o filho chegou da escola, eu faço realmente... Eu tenho 2 filhos homens, os meninos, eles não contam tantas histórias. A minha mãe disse que eu chegava da aula, eu despejava tudo que tinha acontecido. Mas aí eu fico, como foi, filho? E teve algum problema, não sei o quê. E às vezes eles não querem contar, não é tudo que eles contam. Exatamente. E aí a gente tem novos desafios da era moderna, que é a questão da tecnologia. Eu estava comentando com a Vanusa ontem mesmo, viralizou aí um desafio nas redes sociais para os alunos baterem nos professores e filmarem para viralizar. Então, Vanusa, a gente precisa enxergar esse professor, e aí exercitando a empatia, não como um profissional que às vezes é omisso, mas ele está num ambiente em que às vezes ele se sente vulnerável. E é muita surpresa, né? E são muitos alunos. Gente, tem sala de aula aí com 50 alunos. Então, são pessoas com perfis diferentes, criações diferentes. Então, o desafio desses profissionais é muito grande. E como é que esses professores devem agir segundo a lei? Segundo a lei, o artigo 13 do Estatuto diz ao primeiro sinal, né, de maus tratos, comunicar imediatamente ao Conselho Tutelar. E aí tem que ter uma rede, né? Esse professor tem que ter o apoio do supervisor, do diretor daquela escola, né, para ter um fluxo, né, olha, essa situação aqui chamou a atenção. As escolas, né, tem que contar com psicólogos, e a gente sabe da dificuldade hoje de ter uma rede de profissionais, porque o psicólogo, às vezes, numa conversa reservada com essa criança, ele consegue identificar melhor. Então, o objetivo entendam, professores, não é que você tome à frente, essa criança sofreu maus tratos, vamos denunciar.
você é o primeiro, é o que está na ponta, que vai identificar e que vai acionar essa rede de proteção. A escola tem psicólogo? Conversa com o psicólogo. Olha, eu estou achando essa situação estranha e tudo, mas o benefício dessa lei que foi aprovada semana passada, da 14.679, é porque exatamente vai criar um fluxo. Esse fluxo não existe atualmente, né? Uma rede de proteção em que esse professor possa, dar o primeiro sinal. Ele tem que dar o primeiro sinal de alerta. Como garantir que essa capacitação venha realmente acontecer? No caso, é uma responsabilidade direcionada aos professores ou o colégio vai ajudar nessa capacitação? Quando o artigo 61, que foi o que foi alterado da LDB, diz que é dever do Estado promover como pilar de capacitação a capacitação desses profissionais, eu entendo, tanto na esfera privada como na esfera pública, tem que haver um programa. Não? Então, não pode ser, o professor acorda um belo dia, vou me capacitar. Não. Sim. Tem que ser, digamos assim, uma diretriz daquele profissional. Antes mesmo de entrar em sala de aula, ele já está previamente capacitado. É muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque eu acho que, diante de tantas situações que têm acontecido no Brasil e no mundo, algo tinha que ser realmente mexido para que as pessoas tivessem essa sensibilidade realmente. A gente sabe que um psicólogo dentro de um colégio, ele não consegue ver tudo o que acontece. E o que a gente tem percebido, o que eu tenho percebido também, até como comunicadora, já me coloquei à disposição também de levar informação até para esses jovens que aí estão, porque eu acho que muitas vezes é dever nosso também de somar. Eu sou mãe de adolescentes, porque meu filho tem 24 anos, mas é considerado um adolescente, segundo o profissional que veio aqui, até 24 anos, e sou mãe de um jovem de 13 anos. Com tantas situações e com tantas conversas, principalmente relacionado à saúde mental, tem tanta coisa acontecido, de uma certa forma, muitas vezes se camufla muita coisa que a gente desconhece. É uma separação de um pai e de uma mãe, é um comportamento de um pai que age de um jeito, já não quer agir com uma certa união de compromisso com aquele filho, porque a separação são de homem e mulher. Mas a separação do filho não pode acontecer. Tem que existir esse diálogo, onde a mãe tem que estar passando a informação para o pai e o pai tem que receber. Porque geralmente essa criação está com a mãe. Mas se ambos entrarem numa conexão para entender o que está acontecendo com a cabecinha daquele filho, vão ajudar um adulto saudável, um adulto que não venha ter tantos traumas. E as pessoas às vezes não levam isso muito a sério. Às vezes existe só um comprometimento, ou com o pai ou com a mãe, na educação desse filho, muitas vezes na escola, mas você nunca sabe o que está acontecendo dentro do teu filho. Então, assim, é muito importante a gente falar que a sociedade, os pais, o colégio, tem que realmente, juntamente com os professores, ter esse compromisso, porque se essa capacitação está acontecendo, é porque algo tem que se melhorar. Vanusa, muito bom você ter tocado nesse aspecto, porque são os desafios da sociedade moderna, né? Hoje em dia, né? E assim, aconteceu comigo um fenômeno curioso, porque eu fiquei 12 anos como defensora de adolescente em conflito com a lei, e depois eu fui para a vara de família. E aí eu percebi que eu fiz a contramão, porque os problemas da vara de família é que geram o adolescente conflituoso. Então, assim, são muitas situações de separação conflituosa, de alienação parental. Então, assim, hoje... Perdas de pais ou mães, Perdas, né? de pais ou mães. E aí a gente lida com tudo isso aí também muito exposto, né? Hoje em dia, cada vez mais as crianças têm celular mais cedo. Então, elas têm acesso à informação. Então, qual é a recomendação maior? Diálogo. Então, converse com o seu filho, veja o que é que ele está assistindo, o que é que ele está vendo na escola, o que é que está acontecendo, né? É importante não terceirizar a educação só. Eu já ouvi gente dizendo assim, eu já pago uma escola caríssima para não ter que me preocupar com isso. Mas existem questões que a escola jamais vai resolver, que é dentro de casa, que a gente consegue observar. Verdade. Bom, espero que essa lei realmente venha a acontecer, levando essas capacitações para esses profissionais, até para que a gente possa ajudar a sociedade, né? Nesse lado tão social que inclui todo mundo.
né? E aí eu queria parabenizar esse quadro, porque realmente alerta muitas pessoas. Às vezes a pessoa está assistindo, não despertou ainda para aquele tema. Então é muito importante e faz parte também, né? Essa educação em direitos é muito importante. E eu gosto sempre de dizer, para finalizar, Vanusa, que a lei por si só, ela não transforma a realidade. É muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Então não é porque foi aprovada uma lei que vai acabar os maus-tratos, né? Então a gente precisa estar vigilante, precisa estar atento. Enquanto o estatuto ele fala família, sociedade e Estado. Então essa obrigação ela é solidária, não é, tá entendendo? Primeiro o Estado, depois a família. Não, todo mundo tem que estar irmanado aí na proteção. E eu acredito nisso também. Eu acredito que a lei ela vem para aqueles que não querem obedecê-la. Então a partir do momento que você acredita que você está fazendo a sua parte, você está já ali com toda a garantia de que você está tendo um comportamento diferenciado. A gente precisa ajudar a sociedade a entender que essa lei ela vem para dar limites, né? Mas a gente, como você mesmo disse, a gente não tem que simplesmente achar que é só ali. Né? A gente precisa fazer a nossa parte através de atitudes e comportamentos. Eu quero agradecer pela sua presença, dizer que não é só o quadro, mas a APAC sempre contribui muito a cada terça-feira em a gente poder informar, ajudar, entender que o advogado ele não vai só resolver os seus problemas, mas ele vai evitar que você entre neles. E é isso que as pessoas têm que entender, né? Que um advogado não é um problema, um advogado é uma solução. E você evitar de entrar nos problemas é ter muitas vezes a orientação desse profissional. Exatamente. Né? É bom porque a gente quebra aquela mística, Sim. Porque todo mundo diz, eu não gosto de advogado, até precisar de um, né? Então, assim, é um trabalho realmente preventivo que a gente faz. E aí, só anunciando aí, pessoal de Floriano, a APAC vai estar chegando com um grande evento aí de direito imobiliário. Que bom. Porque a gente não para, a gente roda o Piauí todo. Coisa boa. Muito obrigada pela presença de vocês. Na próxima semana a gente tem mais direitos e deveres, mas eu gostaria de pedir o Instagram aí da nossa doutora, da própria APAC, né, para que as pessoas entrem em contato com vocês. Gente, o meu nome, o meu pai aprontou, é ALYNNE, Aline Patrício, com O. Então, se você tem alguma dúvida, manda um direct, a gente direciona dentro da defensoria se você está com algum problema relacionado a isso. E a APAC Piauí, né, APAC. Então, a APAC Piauí, se você tem também alguma demanda que a gente possa te auxiliar. Obrigada, Vanusa. Muito bom, eu que pelo agradeço. Olha, o nosso Direitos e Deveres volta na próxima semana, a gente chama a atenção, vai estar em Floriano, então significa dizer que o sul do estado pode marcar presença aí, porque tem a APAC chegando ao sul do estado, tá bom? Direitos e Deveres volta na próxima semana.